Gente, agora assunto chato, sério e que a gente não pode banalizar e nem deixar de falar. A filha do Rafael Zulu, do ator, foi vítima de racismo na escola. E a gente tem que falar disso sim, por mais que ele não queira falar. É um direito dele se reservar as questões pessoais, mas eu acho que a partir do momento que a gente fica sabendo disso, e a Fábio Oliveira trouxe com exclusividade na coluna dela, lá no Metrópolis, eu acho que a gente tem que repercutir sim, porque é o tipo de coisa inadmissível no ano de 2023, não é, Thiago? Eu acho que a gente tem que ficar atento para esse tipo de coisa, né, Thiagão? Conta pra gente aí, o que aconteceu nessa confusão? Esses casos de racismo, de preconceito, não dá mais para tolerar, né, Charles? Não A gente mesmo. já tá vendo isso acontecer, não é de hoje, a gente vê as coisas até piores tá acontecendo nas escolas por conta dessas coisas de intolerância religiosa, de racismo, de preconceito, né, dessa nova fase que os jovens estão, desses jogos maléficos aí que eles vivem enfurnados dentro de casa, na internet, através desses jogos que fazem com que eles tenham essas atitudes que não dá nem pra gente classificar como uma atitude bacana ou qualquer outro tipo de coisa, porque são nojentas, é o que eu queria dizer. E aí a filha do menino, do ator aí, do Rafael Zulu, acabou sendo prova disso, acabou passando por isso mais uma vez também na sua escola, e isso não é a primeira nem a última vez que a gente vê, infelizmente, né? A menina, por ser negra, acabou sofrendo preconceito aí. Mas graças a Deus que o pai dela tem voz, nesse caso o pai dela tem voz para falar, para expor, para correr atrás desse tipo de situação. Pior são aqueles que passam por isso todo dia e não tem voz na internet, não tem voz na mídia, não tem voz na rede social, passa e continua passando porque não tem como se defender. Tá certo, Thiago. A gente diz só a tardezinha que tá ali. Filha do ator Rafael Zulu, foi vítima de racismo na escola, mas a gente tá corrigindo aqui no ar porque a gente tá ao vivaço. Mas é sério isso que você tá falando. Até contei para vocês aqui que a gente sofreu, né, algo ao vivo, eu passei por isso. Eu estava entrevistando a atriz Maria Gal e a Aline Prado e não vou deixar de falar disso porque foi seríssimo. Eu estava entrevistando uma atriz negra e uma apresentadora negra, falando sobre inclusão, falando sobre cota, falando sobre quantidade de negros, de representatividade na teledramaturgia, na televisão brasileira, e ali elas começaram a sofrer ataques racistas, né? Me pediram para parar, com toda razão, eu estava ao vivo, fiquei numa saia justa, mas a gente não parou, mas printou tudo e foi para a delegacia. Olha, tem delegacia, tá, gente? Tem delegacia para incriminar essas pessoas, esses criminosos têm que pagar pelo que eles fazem. E sabe o que eu sinto de verdade? Num país como o nosso, miscigenado, num país como o nosso, em que a gente, cara, a gente é uma mistura. E a gente parece que não sabe o que é o povo indígena, a gente não sabe o que é o negro, parece que a gente não sabe o início da história desse país. A gente não percebe a dívida que a gente tem com os nossos irmãos, sabe? Sem demagogia, sem papinha, parar e pensar. É se colocar um pouquinho no lugar do outro, na dor do outro, que é antiga, que vem de longe, que vem de geração em geração, sabe? Então, racismo não dá pra tolerar. Tem coisa que não dá, é inadmissível você viver uma coisa dessa. E o mais hilário é que nós... Gente, eu sou marronzinho, o outro é... Sabe? Cada um... A gente é uma mistura danada. E que história é essa? Sabe? Então não dá. Ataques homofóbicos, transfóbicos, ataques racistas, não dá para aturar. Eu acho que se o Rafael Zulu não quer expor, não quer falar disso, é um direito dele, que é um cara muito bacana, né? Eu tive com o Rafael Zulu profissionalmente, trabalhei com o Rafael Zulu, dirigi ele 2 vezes na televisão, na TV Globo, numa série chamada Sexo e as Negras, que era ali com um elenco negro. Eu era um dos diretores dessa série, como o dirigi naquele filme Sinal, ele, Bianca Rinaldi, Bruna de Túlio, também um elenco super bacana. Ele fez também o filme comigo. Eu fiz questão de escalá-lo, de chamá-lo, porque é um grande ator, é um ator bacana e a gente tem que também respeitar que ele não queira falar disso. É um direito. Eu acho bom que a gente repercuta assim e que a gente tenha empatia assim para as pessoas pensarem, principalmente quando vai até o fim e a pessoa paga por aquilo. As pessoas têm que ver que elas pagam por isso. Então, se você sofre um ataque racista, não se intimida, não tenha preguiça, vai para uma delegacia. Isso tem que, em algum momento, a gente tem que ver isso acabar. Eu sei que é uma luta árdua, é uma luta longa, e nós,
porque essa coisa também de lugar de fala tá muito chato. Todo mundo tem lugar de fala numa hora dessa, porque todo mundo tem que falar, todo mundo tem que ter empatia. Então, eu não preciso ser negro para ter empatia pelo negro, mas eu posso sim dar voz. A gente pode sim. Então, o nome da pessoa que incriminou e que vai pagar tem que ser divulgado. É isso. A gente tem que pensar sobre isso. É inadmissível. Nós estamos em 2023 e a gente ainda ouve falar em racismo? A gente ainda ouve falar em ataque homofóbico? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos respeitar as diferenças, vamos respeitar o outro. Viva você como quiser. Agora, é porque você é branco, você é melhor? Porque você é evangélico, você é melhor que o católico? Porque você é católico, você é melhor que o umbandista? Porque você é umbandista, você é melhor que o evangélico? Sabe qual que é o problema nosso? A gente não consegue entender as diferenças. A gente não consegue entender a escolha do outro. Se a pessoa não comunga da mesma fé que eu, se a pessoa não comunga da mesma ideia que eu, ela não presta. É simples assim. Aí fica esses pastorezinhos aí, essa gente aí, internet, dizendo que quem trabalha com mídia de celebridade não teme a Deus, esse tipo de fala daquele homem lá aquela semana. Não merece nem que a gente fique falando dele aqui, esse tipo de intolerância. E isso vai repercutindo, porque essas pessoas têm voz, essas pessoas têm força, elas são formadores de opinião. E aí faz uma massa a pensar igual. Pelo amor de Deus, né?